Salve, galera concurseira! Tô aqui nesse vídeo para tratar com vocês sobre grau de parentesco. Essa matéria de contagem de grau de parentesco persegue todo mundo quando se estuda direito. E não importa qual matéria de direito, penal, processo penal, civil, previdenciário, eleitoral, aparecer o grau de parentesco, por exemplo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, consanguíneo, afim, ascendente, descendente, a explicação é sempre a mesma. Então, o que acontece é que a explicação está toda concentrada nos artigos 1591 ao 1595 do Código Civil Brasileiro. O problema é que, na maioria das vezes, no edital do concurso não aparece esses artigos. E as organizadoras têm, já faz algum tempo, colocado nas provas, e às vezes num pano de fundo, numa história, na questão mesmo, ao invés de constar o número do parente, ou seja, o parentesco, né, terceiro grau, segundo grau, colocou o nome do parente. Já vi vários casos assim. A Fundação Carlos Chagas já fez isso, a Sesgran-Rio também já fez, o CESP já fez. Então, de repente, o candidato estudou, né, memorizou a matéria, parentesco até o terceiro grau, segundo grau, quando chegou na hora da prova, ao invés de constar o número, constava lá tio, primo, sobrinho, e aí o candidato precisaria saber contar grau de parentesco. Não há a menor chance de você memorizar uma tabela, nem é vantajoso. O importante é que você aprenda a contar o grau. Então, aí na hora da prova, você pega um cantinho lá do caderno de provas e faz a contagem do grau de parentesco. Então, vale a pena você gastar alguns minutos e aprender isso agora. Dá uma olhada na tela. Eu vou fazer para você a contagem de grau de parentesco, começando, claro, por mim. Então, eu sou o centro aqui da explicação. Então, eu estou aqui, eu. Ok? O que acontece? Eu tenho os parentes ascendentes para cima, descendentes para baixo. Cada tracinho simboliza um grau. Então, eu tenho que ir para cima, pais. Meu pai, minha mãe. Avós. Bisavós. E assim por diante. A mesma coisa para baixo. Filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Bisnetos. O que vai acontecer? Cada tracinho simboliza um grau de parentesco. Então, eu vou pegar aqui uma destaca-texto. O que vai acontecer? Pais é um tracinho, então primeiro grau. Avós, segundo grau. Bisavós, terceiro grau. A mesma coisa os filhos, primeiro grau. Netos, segundo grau. Bisnetos, terceiro grau. E por que eu fiz em vermelho? Porque esses parentes são chamados parentes consanguíneos, porque eles têm sangue comigo, ok? Mesmo caso do filho adotivo, por exemplo, ele é chamado de um parente civil, mas é tratado como consanguíneo. Aí, esse pessoal todo, esses ascendentes e descendentes, podem ter cônjuges, né? Por exemplo, pais, madrasta, padrasto, avós, né, casou de novo, lá o esposo, esposa, bisavós, a mesma coisa. No caso dos filhos, nora, genro, netos, né, casou lá o neto, a neta, bisneto também. Esse pessoal em preto são chamados parentes afins. Então, se numa matéria, numa prova, aparece assim, parente ascendente e descendente, não consta qual, vale tanto o consanguíneo como o afim. Na maioria das matérias de direito, aparece assim, parentes consanguíneos e afins, só para ser redundante. Então, a afinidade, ela existe na linha reta, que é o que nós estamos vendo aqui, que seria o ascendente e o descendente. Então, esta é a linha reta. E nos colaterais, nós vamos aprender agora só com o irmão. Então, a afinidade só existe na linha reta, ascendentes e descendentes, e com o irmão. Dá uma olhada na tela. Então, essa é a chamada linha reta, os parentes em linha reta, ascendentes e descendentes. Todos os demais são colaterais. Então, eu vou pegar aqui a minha irmã, porque eu não tenho irmão, então eu vou pegar a irmã, fazer aqui em vermelho, já que nós temos o mesmo sangue. Pelo menos é o que minha mãe diz. Eu estou querendo ir no ratinho pedir DNA, não acredito muito nisso, não. E aí, nós temos aqui a contagem da irmã. Como é que funciona? Para eu chegar até ela, não dá para ir para o lado, viu? Ninguém é siri que anda para o lado. Para eu chegar à minha irmã ou qualquer outro parente colateral, eu tenho que achar um ascendente em comum com ela. Eu preciso de um ascendente em comum com todos os meus parentes colaterais. Dá uma olhada na tela. Será assim, ó. Eu vou subir até os meus pais. Meus pais são ascendentes da minha irmã? Sim, são pais dela também. Desço até minha irmã. Um tracinho, primeiro grau, segundo tracinho, segundo grau.
E a minha irmã, é claro, é casada. Então, eu tenho o cunha, tá aqui o cunha, o cunhadão, que faz churrasco lá em casa. O cunhado é segundo grau por afinidade, ok? Aí, eu tenho uma sobrinha, né? Na verdade, tenho 3 sobrinhos, mas eu tenho uma sobrinha que já é adulta. Eu vou colocar aqui, ó, sobrinha. Como que eu faço para chegar até ela? Precisa achar um ascendente em comum com ela. Então, vamos subir até os meus pais. Meus pais são ascendentes da minha sobrinha? Sim, são avós dela. Desço até minha irmã e até ela. Primeiro grau, outro tracinho, segundo grau, terceiro tracinho, terceiro grau. Aí, minha sobrinha, uns anos atrás, foi morar com um namorado. Vou colocar aqui o namorado, Namo. O namorado, ele é meu parente? Não, não é parente, porque a afinidade não existe para a sobrinha. Ou seja, a afinidade, vou até apagar ele aqui, não é parente. A afinidade só existe na linha reta e colateral com o irmão. Ah, mas professora, é porque ela não é casada. Não, não é por isso. É porque a afinidade eu só tenho na linha reta aqui, ó. Padrasto, madrasta, esposo, esposa, dos avós, bisavós, netos, bisnetos, nora e genro, e com o cunhado, só. Todos os demais não são parentes. Quer ver outro exemplo? Eu tenho uma tia, minha mãe é irmã gêmea, porque desse lado, tia. Minha mãe é gêmea, na verdade, e com a minha tia eu gosto muito dela. Como que eu chego até ela? Tem que achar um ascendente em comum com ela. Vou subir até os meus pais. Meus pais são ascendentes da minha tia? Não. Subir até meus avós. São ascendentes da minha tia? São pais dela. Desço até minha tia. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aí essa tia tem um marido que eu não gosto muito dele, não. Tô colocando isso em rede mundial. E aí ele tá aqui, ó, ok? Ele não é meu tio. Por quê? Porque a afinidade não existe, a não ser na linha reta. Vou apagar ele aqui, sai fora, cai fora. Só existe na linha reta e na colateral com o irmão. Aí, no caso, meus primos ficou até fácil, ó. Vou colocar aqui, ó, primos. Quando que você encontra os primos? Ah, nas festas dos avós, né? Ó, ficou fácil. Então, tem que achar um ascendente em comum. Vou até meus pais. Meus pais são ascendentes dos meus primos? Não. Vou subir até meus avós. Meus avós são ascendentes dos meus primos? Sim, são avós deles também, né? Desde até minha tia, tem meu primo. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Então, cada tracinho consta um grau de parentesco. No caso, quando se trata do parentesco geral, é importante que você se lembre que os parentes vão até só o quarto grau. Está escrito no Código Civil. Se você não sabia, passou a saber. Então, nesse caso, você percebeu uma coisa interessante. Você tem aquela situação que, de repente, seu primo, sua prima tem um filho, você chama de primo. Ah, fulano é meu primo em segundo grau. Pois é, ele não é seu primo. Ele não é nem seu parente. O parentesco termina no quarto grau. Então, nesse meu exemplo, eu tenho ali o primo em quarto grau, o filho ou a filha do meu primo, da minha prima, não é meu parente, não é meu primo. Não existe primo em segundo grau. Primo é primo, só tem um, que são os filhos dos meus tios. E acabou. Então, no meu caso, por exemplo, a pessoa da família, dos parentes, né, que eu mais tenho afinidade, por incrível que pareça, é a filha do meu primo. Provavelmente é porque não é parente, por isso que eu gosto tanto dela, ok? Então, todos os parentes colaterais, eu tenho que achar um ascendente em comum. E para isso eu preciso subir até pais, avós, às vezes bisavós, para poder achar um ascendente em comum. Cada tracinho é um grau de parentesco. Aí, o pessoal da produção está me olhando aqui, já perguntaram até antes. Tem gente que quer saber dela, isso, da sogra. A sogra é parente? Porque a gente já descobriu que cunhado é parente, né? Sogra é parente? É, parente sim. Vou te provar como é que funciona isso. Dá uma olhada na tela. Aqui, eu só vou apagar a figura do cunhado para ficar mais fácil, né? Para a gente poder ter espaço para poder colocar como que funciona a questão da sogra. Ela é parente? Sim. É um parente muito próximo, inclusive. Você está percebendo que eu tenho aqui, né, na verdade, os parentes ascendentes, os descendentes. Eu vou apagar também aqui a minha tia. E vou acrescentar a minha irmã para o lado de cá, porque eu vou precisar dela, né? Então, a minha irmã está aqui. Vou colocá-la aqui. Na verdade, ela não sai dos meus avós, sai dos meus pais. Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder ter a explicação completa. Então, aqui nós temos a minha irmã. E aí, eu tenho aqui do outro lado o cônjuge. Tá aqui, né? Vou fazer um coraçãozinho fofo. Tá aqui o meu cônjuge.
mais conhecido como Denzel Washington, né? Todo mundo conhece, o Denzel é meu marido. E aqui eu vou colocar os parentes dele. Então, ele tem os pais dele, pais, avós, bisavós, filhos, que pode ser filho em comum comigo, ou pode ser filho de outro casamento, né? Filhos, filhos, netos, bisnetos, e assim por diante. Então, ele também tem aqui a estrutura familiar dele. Como eu disse, né, os filhos podem ser em comum comigo, netos também. O que acontece? Quando os dois se casam, os dois se casaram, né, eu e ele, nós dois, nós nos tornamos uma só carne. E como que funciona isso? É verdade, isso é uma realidade. Para quem não sabe, o direito brasileiro ele é fundamentado, muito fundamentado, no direito romano, que é o direito que veio da Itália. E o direito romano, por sua vez, ele é fundamentado no cristianismo. Então, muitas coisas do direito brasileiro estão fundamentadas no cristianismo, na Bíblia mesmo. E você deve ter visto já em casamentos, né, o pessoal dizendo assim, olha, e os dois serão uma só carne, né? Isso foi absorvido por algumas matérias de direito, como, por exemplo, grau de parentesco. O que acontece? Existe aqui os parentes do Denzel e os parentes da Thaís, né? Na verdade, toda a estrutura. Quando os dois se casam, eles se unem e se tornam uma só carne. Então, todos os parentes da linha reta e colateral com o irmão somente, meu e dele, se sobrepõem, e o que é meu é dele, e o que é dele passa a ser meu. Então, por exemplo, a mãe dele é primeiro grau dele, não é? Então, a mãe dele passa a ser meu primeiro grau por afinidade. Os avós dele são segundo grau, passam a ser meu primeiro grau por afinidade. Casei com o Denzel, ele veio com kit família, já veio com criança junto, do outro casamento. Então, a filha dele, que é minha enteada, passa a ser meu primeiro grau por afinidade. Então, tudo que é dele é meu, que é meu é dele por afinidade, mas só na linha reta, somente na linha reta, e colateral com o irmão. Então, por exemplo, eu tenho cunhado de duas formas. Tanto o marido da minha irmã, como o irmão do meu marido. Porque das duas formas, quer dizer, o irmão do meu marido se tornou-se, no caso, meu segundo grau, meu parente de segundo grau, quando houve a junção das duas famílias, né? Da mesma forma acontece com o homem que se casou com a minha irmã. E só vale para a linha reta colateral com os irmãos somente, né? Os demais não. Então, por exemplo, a tia do Denzel não é minha tia, né? Assim como minha tia não é tia dele, porque não vale para os demais parentes colaterais, ok? Dá uma olhada na tela. Aí, eu tenho aqui a sogrinha, né? A fofa, deixa eu fazer aqui um coração, tá aqui a fofinha. É primeiro grau do Denzel, logo, é meu primeiro grau por afinidade. Então, tudo que é dele é meu e que é meu é dele por afinidade. Eu gosto muito de perguntas de prova, tem um fetiche que pergunta com sogra, cunhado, porque o pessoal, às vezes, enteado também, o pessoal se esquece dessa sobreposição. E sabe qual é a coisa mais interessante dessa sobreposição, que muita gente não sabe? É o seguinte, o artigo 1595 do Código Civil explica que quando há um casamento ou união estável e há essa sobreposição, o fim do casamento ou da união estável não retira o parentesco da linha reta. Então, você pode ter ex-marido, mas você não tem ex-sogra. Você pode ter ex-mulher, mas você não tem ex-enteado, ex-enteada. Então, os dois, eles podem se separar, fim de casamento ou união estável. Mas uma vez que há a sobreposição do parentesco, isso não muda mais. Então, você pode ter ex-marido, ex-mulher, mas não pode ter ex-sogro, ex-sogra, por exemplo. Isso é muito interessante. É claro que, às vezes, me perguntam, né, para que serve essa informação? Serve para fins de direito. Então, por exemplo, eu não estou afirmando que um enteado ou um vamos dizer assim, ex-enteado ou ex-enteada teria direito, por exemplo, à herança. Não é disso que eu estou falando. Falando em parentesco. Estou numa prova, caísse assim, ó. Supondo que a ex-sogra de fulano, blá, 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 blá. Pode tirar o ex, não existe ex-sogra. Sogra é para a vida toda. Então, você pode colecionar sogras, mas marido só vai ter um e vários ex, com certeza, ok? Então, assim que se conta grau de parentesco, simples.
Você tem que pegar na hora da prova um cantinho e fazer o rascunho para poder chegar até o parente. E te desafio a você pegar questões de prova com esse tipo de estrutura. Já vi várias, nível médio, superior, em que pegar a legislação que diz lá, 3º grau, 4º grau, 2º grau, e transformar a questão colocando o nome de parente, sobrinho, tio, primo, e perguntaram para o candidato se havia problema, impedimento, alguma coisa assim. Isso adaptado àquela legislação. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos. Tchau!